amigos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber aqui nos estúdios do blog do professor Tassiano Medrado o nosso querido amigo pré-candidato Valdemar Borges. Tudo bem, Valdemar? Tudo bem, Justo. Valdemar, o que você conta de novo aí para os nossos amigos sobre a campanha política? Você é pré-candidato, né? Agora oficialmente, né, Justo? Oficialmente pré-candidato a prefeito de Juazeiro. A prefeito de Juazeiro. Eu estive aqui com o professor Tassiano há um tempo atrás, ainda não era pré-candidato, né? E falamos aqui sobre as políticas públicas de Juazeiro. E é interessante, porque primeiro é parabenizar o blog, em todo sentido de crescimento, de evolução. E tem surpresas aí, viu? E a nova evolução democrática. Eu acho que esse critério de você dar oportunidade para que as pessoas tomem conhecimento realmente, hoje, da verdadeira política, das verdadeiras ações das políticas públicas de Juazeiro, isso realmente cresce e engrandece o município. Valdemar, você pré-candidato a prefeito, o que você conta pra gente a respeito da sua plataforma, da sua vontade de querer fazer Juazeiro se tornar diferente? É isso, Justo. Nós estamos trabalhando a nossa plataforma. Nossa plataforma ela tem sido muito dinâmica. Para você ter uma ideia, nós evoluímos praticamente dia a dia, com informações e principalmente voltada às propostas propositivas. Todos vocês hoje já conhecem que a gente trata a questão plano diretor com uma evidência muito grande e a importância que realmente lhe cabe. E eu diria a você que o plano diretor de Juazeiro precisa ser atualizado. Verdade. O plano diretor foi sancionado em 2003. Nós estamos aí em 2020, temos 17 anos de atraso. E precisamos rever isso com urgência. Em seguida ao plano diretor ou em conjunto ao plano diretor, também rever a questão de plano de saneamento básico. O plano de saneamento básico foi elaborado em 2016, se gastaram 624 mil, onde nós temos uma cidade que se diz planejada, até por ter uma secretaria de planejamento, e não vemos, na verdade, planos para Juazeiro. Mais de R$500 milhão gasto e a gente não viu nenhum resultado. Nenhum resultado, porque foi pessimamente elaborado. Nós não temos hoje uma lei de referência, de ordenamento, que possa fluir naturalmente diante das demandas e das necessidades reais de Juazeiro, baseado na água potável, manejo de resíduo sólido, esgotamento sanitário e manejo de água de chuva. Interessante que quando você fala plano diretor, para o nosso ouvinte ficar bem por dentro, as pessoas falam, pô, Valdemar fala tão difícil, plano diretor. O que será que o povo pobre de Juazeiro tem a ver com o plano diretor? Tudo justo. Você acabou de dizer, né? Eu estive recentemente colocando isso aí realmente até no meu privado. Uma senhora humildemente perguntou, você fala plano diretor, eu sinto que é uma parte importante e necessária para Juazeiro. Mas me explique melhor o conteúdo e o resultado do que seria para Juazeiro um plano diretor. Eu vou falar aqui em poucas palavras. Quando nós tratamos hoje de uma organização urbanística, que é o que nos falta no contexto de organização de Juazeiro, principalmente no contexto habitacional e de crescimento, voltada a uma regularização fundiária, que é um nome também que é um pouco questionado, que é onde você tem um conceito de crescimento baseado em oficializar hoje esses terrenos. Você vê que Juazeiro hoje tem chácara, se dá o luxo de ter chácara no centro da cidade. No centro? No centro da cidade. Incrível isso, né? Então, quer dizer, são questões a ser avaliadas no contexto da própria igreja, no conceito de organização habitacional, de propriedade em si, de reconhecimento disso, baseado realmente em organizar a partir de uma referência de lei municipal. Então, eu diria a vocês o seguinte, o que se questiona sobre a Zona Azul? Qual a questão Zona Azul voltada ao plano diretor? Olha, se nós estamos falando em expansão urbanística, nós temos que pensar que esse mal necessário da Zona Azul é realmente devido a você estar realmente hoje congestionado no centro de Juazeiro. Verdade. Se concentra tudo no centro de Juazeiro. Aí você diz, o mal necessário? É o mal necessário, porque se nós não tivéssemos essa disciplina da Zona Azul, por ruim que seja em todos os sentidos, na sua organização administrativa, mas ele é um mal necessário, porque você imagine hoje, diante de um certo poder econômico, um funcionário comercial colocar seu carro na porta da empresa que trabalha e deixar dar o horário que inicia o trabalho até o final. Quer dizer, daí eu diria o seguinte,
que aqueles que iriam lá para comprar não teriam espaço de estacionamento, né? Não teria como melhorar a mobilidade urbana. Então, no conceito de organização é tudo. Então, um plano diretor com a visão de expansão em todos os sentidos, na sua área comercial e habitacional, inclusive reorganizando a questão industrial, você teria uma nova visão. Eu sempre digo e vou dizer, nós tínhamos um mal que começou há muito tempo, que seria a questão da própria Univasf. Ela não deveria ter sido colocada no centro de Juazeiro. Ela não poderia ocupar aquele espaço. Aquele espaço provavelmente pudesse ser aí utilizado como centro de convenções, uma estrutura melhor urbanística para agraciar a visão do Rio. Ou seja, uma estrutura pública. Uma estrutura pública. Poderia ser, inclusive, uma estrutura para realizar nossos carnavais e muitas outras a ser pensada. Agora, criamos uma Univasf onde poderia buscar, na verdade, que essa Univasf fosse colocada em locais em direção a Sobradinho, em direção a Curaçá, ou em direção à saída para Salvador, que isso atrairia realmente a uma expansão imobiliária e aí ia favorecer realmente que nós realmente diminuísse o problema de congestionamento do centro de Juazeiro. Valdemar, mudando do plano diretor para o plano pessoal, como é que seus amigos, as pessoas mais próximas de você e outras não tão próximas assim, têm visto essa sua vontade, essa sua garra de ser o nosso prefeito aqui de Juazeiro? Na verdade, Justo, eu vejo isso com um sentimento real de estar andando constantemente na minha cidade, nessa cidade que eu amo, e tenho realmente hoje uma apreciação muito grande em todos os sentidos, baseado pelo menos no meu conhecimento técnico. Então, todo esse ordenamento que eu digo é baseado em conhecimento. Quando eu falo em consórcio público, em RID, em entendimento à saúde, né, principalmente preocupado com o conteúdo da saúde, preocupado hoje com o aplicativo maior das autarquias a nível de SAAI, a nível de mercado do produtor, eu tenho uma visão de sentimento de que as pessoas falam, você está certo, Juazeiro precisa mudar, Juazeiro precisa renovar. Então, essa visão de renovação hoje é uma visão que flui diante do sentimento. Então, está sendo hoje transformado as questões técnicas em questões políticas. Então, para mim é uma evolução, Justo. Porque antes ficava aquela situação de que não estamos entendendo o plano diretor. Mas desde quando você começa a entender o plano diretor, você começa a entender a importância de Valdemar no contexto da sua realização técnica administrativa. E façamos justiça, você foi o único pré-candidato que usou essa palavra plano diretor. Tanto que outros candidatos que eu entrevistei, outros pré-candidatos, tanto aqui no blog do professor Tassiano Medrado, como também lá na Transio FM, no Transa News, quase nenhum soube me explicar o que era plano diretor. É isso, é importante que o povo de Juazeiro entenda isso, porque a gente está preocupado realmente com um crescimento ordenado no conceito de evolução administrativa, baseado realmente na Lei 10.257, que é uma lei que é chamada Estatuto da Cidade, que dá todo esse ordenamento. Então, quer dizer, a evolução que está sendo exigida, inclusive para futuros projetos, né, está diante de um plano de organização expansiva. Então, quer dizer, hoje, para você buscar recurso a nível do governo federal, você tem que ter a organização mínima necessária no município. Cai que nós, como isso falta em Juazeiro, hein? Em todos os contextos. Todos os contextos. Não querendo aqui desprezar a nossa cidade, mas quando a gente vê a nossa vizinha Petrolina, a gente vê que tudo é diferente, inclusive nessa comunicação município e governo federal, né? Com certeza, Lúcio. Tem uma preocupação muito grande nessa situação de alinhamento. Mas alinhamento, ele vem com conhecimento. Verdade. E esse conhecimento que está sendo exigido hoje pelo escasso recurso federal, ele exige com que o município realmente busque atentamente entender a necessidade técnica para evoluir e, acima de tudo, otimizando o recurso público e deixando transparecer todo o aplicativo financeiro, porque esse recurso é público. Então, esse recurso que é aplicado realmente de forma aleatória, irresponsável e, às vezes, realmente não lícita, com certeza deixa a desejar em todo o contexto. Então, se nós formos falar hoje das mazelas da saúde, Justo, nós nos entristecemos. Com certeza. Em todos os sentidos. Olha, você está diante do jornalista que mais bate em relação a esse tema, porque, olha, você não tem noção do que chega aqui no blog, de reclamações, o professor está sentado ali, não me deixa mentir, o zap dele fica empaturrado, Valdemar, de pessoas reclamando da UPA, da maternidade, do hospital regional,
Agora, a gente vê que são problemas relacionados à economia, a questão do dinheiro que o município deveria ter para aplicar nessas coisas, e não tem. Sim, justo. Aí eu lhe pergunto, você colocou muito bem, é problema de economia em que sentido? Será que estão economizando, esse dinheiro deve estar aplicado? Porque... Ou mal administrando, né? Ou mal administrando, mas aí eu coloco a dúvida. Se em 2019 foi arrecadado 115 milhões durante todo o ano, segundo o Fundo da Fonte. 115 milhões. 115 milhões, hein? Né? Veja bem. E aí vem as emendas parlamentares, Justo, que são 16 milhões e 600 mil reais, emenda parlamentar, de custeio. O que significa isso? Que ela pode realmente ser deslocada, inclusive favorecendo até em folha de pagamento. Aí eu diria o seguinte, até um somatório bom. E levando em consideração que o município tem por obrigação, no mínimo, colocar 15% dessa receita por obrigação dentro da saúde. Então seria mais 15% sobre esse volume, daria em torno de 150 a 160 milhões. E a pergunta que não quer calar, onde está esse dinheiro, rapaz? Como foi aplicado isso na saúde? Estaria justo na mortalidade hoje da maternidade? Ai, a pergunta. Diante de uma situação hoje, de você não ter hoje uma UTI de adulto e uma UTI neonatal. Deixa eu te falar uma coisa, o prefeito Paulo Bonfim colocou lá no outro blog uma matéria dizendo o seguinte, que ele está construindo 5 leitos neonatais, né, tipo leitos UTIs, né, e eu cheguei a comentar nesse determinado blog o seguinte, que o problema ali da maternidade, me corrija se eu estiver enganado como jornalista, mas o problema ali da maternidade não é você construir mais leitos. O problema ali é totalmente estrutural. É como se você tivesse que demolir aquilo ali e construir uma nova maternidade. Porque não adianta a gente colocar remendo novo em roupa velha. Olha, a questão estrutural, ela deixa a desejar. Mas justo tem um ponto positivo. O nosso grande problema hoje de mortalidade dá a entender em todos os sentidos de que realmente a clínica, e não seria responsável, principalmente dos cirurgiões médicos que ali estão, realmente pegar uma paciente em estado de risco e conduzir a uma cirurgia de risco, sem ter realmente um atendimento, no mínimo, de uma semi-UTI. Você fala cesariana, né? Porque a gente sabe que toda cirurgia é invasiva, né? É perigosa. Porque, inclusive, diante de todo o contexto, o mínimo é necessário. Então, se ele está partindo para 5 UTIs, é um avanço. Mas diante de uma pressão popular muito grande, e quem vai responder por essas mortes? Essas mortes que já ocorreram. Por que isso não ocorreu antes? Aí eu diria a você que a questão estrutural, diante do que nós vimos a semana passada, de não ter nem anestesista. Faltou médico, não estava lá. Faltou médico. Aí eu diria, diante de tanto volume de dinheiro que adentrou a saúde, aonde estaria sendo aplicado esse dinheiro? Aonde seria essa questão de nós estarmos num paraíso fiscais de emendas parlamentares? Juazeiro, nós precisamos ver toda essa situação com responsabilidade. E temos hoje, inclusive, recentemente, uma denúncia a respeito do SAAI sobre a licitação de uma empresa que veio aqui para realmente colocar hoje uma situação de controle e as perdas, aonde começou de forma realmente a pecar diante de todo o aplicativo de organização hidráulica, a substituir hidrômetros. Você na sua casa, que se deixou ser substituído hidrômetro sem autorização prévia, eu diria o seguinte, que aumentou seus custos de água, inclusive alguns bem declarados, chegando até 300%. Nossa. Né? E aí eu diria o seguinte, essa empresa foi contratada com uma licitação realmente ilícita, comprovadamente diante da lei de licitação, e que hoje leva 36 milhões, segundo ele, no intervalo de 5 anos, aonde essa receita do SAAI se desloca em 600 mil reais mensais. Opa, bomba, para aí, como é que repete isso aí? A empresa foi contratada sem licitação? Não, a licitação ilícita. Não era necessário ser feita da forma que foi feita. Ah, bom, isso é bom para o nosso telespectador entender. Da forma que foi feita, foi ilícito. Ficou bem claro que ali não seria favorecido uma organização em favor do município e do próprio munícipe. Então deixou bem claro as dúvidas e o subterfúgio diante de uma importância maior da autarquia. Se eu estou buscando as perdas e se eu já pago por taxa de esgoto e taxa de lixo, eu estaria hoje com as minhas perdas no meu hidrômetro. O Inmetro realmente comprovou que esses hidrômetros estavam sendo adulterados de forma a haver tantas perdas
em respeito à arrecadação do SAAI? Esta é a dúvida. Essa é a pergunta que a gente deixa no ar, né? Com certeza, precisamos avaliar isso. Então, justo, as mazelas são grandes. Nós estamos hoje, inclusive, saneando o Angari. A questão do Angari eu coloco, inclusive, diante de algumas matérias, colocada, inclusive, pelo professor Tassiano, que eu parabenizo pelas boas matérias. Grande professor Tassiano. Grande professor Tassiano, sobre a questão do Rio São Francisco, a vazão incrível, inclusive preocupando um pouco em respeito ao que está sendo chegado lá na montante, né, acima, inclusive no estado de Minas, e que algumas barragens já estão sendo abertas a nível de lá da nossa barragem. Ajuda aí a barragem de cima. É Santa Maria, né? Primeiro foi Santa Maria. Não, a Três Marias. A Três Marias, perdão. Três Marias, que já está vertendo. Está vertendo, já está vertendo. Aí eu diria o seguinte, inclusive segundo alguns que estão aí estimando ainda uma chuva no meio de março e chegando a abril, que seria provável que a vazão chegasse ao ano de 79 e 89. Essa vazão, se você lembrar, Tassiano, e o meu amigo Justo talvez não estivesse aqui na época, mas que essa vazão chegou dentro, inclusive ali do Angari, a cobrir tudo aquilo ali, que o nego d'água ficou só o pescoço. Eu vi uma foto. Aí eu digo a você o seguinte, como ficaria essas casas à margem, essa cota dessas casas aí atende a cota máxima da barragem Sobradinho, diante da sua vazão, e diante do investimento de 2 milhões, prefeito, que está sendo feito, é para quê? Para fluir o quê? Diante, para onde é que nós estamos levando esse esgoto? E é de responsabilidade de quem? Diante de uma organização do plano diretor, se aquelas casas não seriam deslocadas a partir daí. Então, quer dizer, Juazeiro, nós brincamos com recurso público. Realmente temos que ter uma responsabilidade maior sobre esses fatos e diante de uma política pública bem aplicada. Juazeiro, estamos aqui discutindo as políticas públicas com ideal, uma grandeza imensa, mas colocando aqui a realidade e as necessidades do juazeirense. Juazeirenses, precisamos acordar. Eu sempre digo, Justo, Juazeiro, acorda. Eu tentei pegar o violão para fazer com o violão, mas vou fazer a capela. São as águas de março fechando o verão, é promessa divina no meu coração. E terminamos assim esse curto bate-papo aí com o Valdemar. Você vai voltar, né, Valdemar? Eu estou esperando um convite de vocês, porque esse bate-papo é uma grandeza imensa em respeito a nós juazeirenses, principalmente a nós pré-candidatos, que precisamos apresentar propostas e que o Juazeiro entenda melhor as políticas públicas e os prováveis políticos que são responsáveis por essa transformação. Então, quer dizer, eu estou aqui garantindo um projeto planejado, voltado ao no chão, né? Realmente, diante das realidades existentes. Então, espero que nós possamos avaliar melhor esses pré-candidatos, até para que nós tenhamos aí uma grande oportunidade do futuro melhor para Juazeiro. Com imagens do professor Tassiano Medrado, a gente encerra aqui o blog do professor Tassiano Responde. Valeu! Beleza. Aí você dá uma editadazinha, né? Naquela parte, quando você for editar...